eu chamo o Douglas Remonato. Desde a primeira vez que eu vi o Douglas, eu disse: esse cara tem a alma do Somos Auditores. Ele se conectou com o que a gente faz aqui no dia a dia. E ele não está aqui à toa, tá, pessoal? O, o Douglas, eu encontrei ele no CGE do Mato Grosso e foi uma felicidade muito grande ver a abordagem dele. Eu não vou falar muito, vocês vão ver agora aqui com os próprios olhos, né? Eu virei fã do trabalho que ele mostrou lá. O Douglas, ele é professor, filósofo clínico e essa galera aqui está em suas mãos, Douglas. Seja muito bem-vindo ao Five. Um jeito diferente de falar sobre auditoria e temas afins. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Sou um admirador do projeto, né? Dos dois idealizadores, né? Mas do projeto em si, que é um projeto inovador, né? Onde a gente consegue fazer toda essa troca com os auditores. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre como a filosofia consegue dialogar com a auditoria. E aí isso é contar um pouquinho da minha história profissional, né? Sou professor de filosofia e hoje trabalho junto à CGE aqui de Mato Grosso. Então, falar um pouquinho dessas duas coisas é falar um pouquinho do que eu faço. Espero passar aqui nesses minutos que eu tenho toda a minha relação com a auditoria e toda a minha paixão por essa área. Acabei sendo levado a trabalhar junto com auditores na controladoria aqui, e como ao longo desses anos trabalhando aqui, todos os projetos que a gente já fez aqui e que a gente vai fazer. Vou falar um pouco desses projetos através, então, dessas 5 coisas onde a gente tem esse diálogo de filosofia e auditoria. Eu sou o professor Douglas, né? Sou professor de filosofia desde 2028, quase já passou de 15 anos como professor. Sou concursado do estado de Mato Grosso, na área mesmo de licenciatura, mas acabei por uma questão do destino, assim, eu dava alguns cursos aqui em Cuiabá de argumentação, de ética, para advogados, para várias pessoas, e através desse trabalho eu fui chamado pela própria auditoria para dar primeiro uma conferência, depois uma formação, e depois a consequência disso é que eu fui cedido para a controladoria e estou já há alguns anos aqui trabalhando junto com a controladoria do estado. Moro aqui em Cuiabá, estado de Mato Grosso, né? E hoje eu trabalho como formador palestrante dentro da unidade de desenvolvimento e articulação institucional da CGE Mato Grosso. O que que eu faço aqui? Eu vou mostrar um pouco para vocês, mas eu faço formações, eu crio formações, dou palestras, cursos e trabalho principalmente na área de finalística, né? Quando um projeto termina, quando a gente tem a execução de uma nova iniciativa, geralmente eu sou a pessoa escolhida para dar uma palestra, uma formação sobre essa iniciativa aqui dentro da Controladoria Geral do Estado. Faço parte da comunidade, né? Somos auditores. E eu coloquei aqui que quando a gente fala é, do Somos Auditores, a gente fala de uma iniciativa que traz inovação, cumplicidade e uma troca muito grande, né? Eu sei que muitos dos que estão me ouvindo aqui já estão cansados aí, a gente está desde das 6 horas da, 6 horas, desde as 8 horas, né? Aqui 7 horas da manhã, tendo formações aqui, e a gente faz isso. Eu admiro muito essa iniciativa, todo o empenho, a coragem de fazer isso aqui acontecer, para que todos nós tenhamos essas trocas, que é o que interessa, né? Eu acho que a principal questão é todo o conhecimento, toda essa troca que acontece num evento como esse. Então, vamos falar sobre 5 coisas que a filosofia pode ensinar a profissionais de auditoria. Filosofia e auditoria, né? Eu sempre conto a história de que eu estava lá, eu trabalhava na escola militar aqui do estado de Mato Grosso, onde eu sou concursado, e lá estava eu, e de repente a secretaria liga para mim e fala: olha, tem um telefone aqui, a auditoria quer falar com você, a CGE quer falar com você. E eu já pensei, meu Deus, né? O que que eu fiz, né? O que que eu fiz de errado? A CGE tá ligando aqui na escola para falar comigo. Mas na verdade era para me convidar para dar uma palestra, na época.
sobre, sobre ética e auditoria. A partir daí aconteceu esse projeto, essa relação que eu tenho com a CGE Mato Grosso desde 2018, né? Culminando depois da minha cedência aqui para a Controladoria Geral do Estado. Vamos falar sobre essa relação. O que que a filosofia pode ensinar a um profissional de editor, a um auditor, né? Primeiro a gente tem que entender o que que é filosofia. Filosofia mais do que a história, mais do que a história de filósofos, mais do que uma área para a gente se perguntar sobre as coisas. A filosofia é a história das pessoas que tiveram as grandes ideias que mudaram o mundo. Então, a filosofia, antes de mais nada, ela é a história do pensamento humano. Quando eu falo de filosofia, eu estou falando daquelas ideias, daqueles pensamentos que foram gestores do que fizeram a gente chegar aonde a gente está hoje. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, é que a filosofia, ela ajuda auditores, mas não só, qualquer pessoa, a entender quem é o dono das ideias que você acha que são suas. Eu sei que você tem uma ideia sobre o que é verdade, o que é justiça, o que é correto, né, e o que não é. Eu sei que você tem uma ideia do que é, sei lá, uma vida boa. Você tem uma ideia do que é ser um bom pai, uma boa mãe. Você tem uma ideia do que é ser um bom auditor, né? Mas quem que é o dono dessa ideia? Quando a gente nasce aí com praticamente vazio, né? A gente vai pegando as referências da sociedade, primeiro da família, das escolas. A questão é que essas referências, elas vão entrando de uma maneira nossa estrutura de pensamento, na nossa visão, que elas se tornam nossas. E nesse caminho a gente esquece que isso foi tirado de fora, né? Que isso foi tirado de algum contexto, de algum momento. E como nasceu essas ideias que hoje você carrega, tendo suas, né? Você tem uma ideia sobre igualdade, você tem uma ideia sobre o que é correto na política pública, você tem uma ideia sobre o que é justo ou não, mas assim, da onde você tirou essas ideias? Quais foram as referências? As referências tiraram da onde? Quem são os pais e mães dessas ideias? Sim, porque alguém, em algum contexto histórico, pensou essa ideia pela primeira vez. E essa pessoa gestou essa ideia. Então, tem muitas pessoas que carregam realmente com muita força algumas ideias, né, sobre, não sei, legalização do aborto, descriminalização do aborto, ou ser totalmente contra ou a favor disso, ou drogas, ou armas, né, convicções muito grandes sobre a existência de Deus ou a não existência de Deus, mas a maior parte das pessoas, apesar de ter uma opinião forte sobre isso, não conhece a origem dessas ideias que hoje elas têm como convicção. Eu queria fazer uma dinâmica aqui para a gente começar, para a gente entender isso na prática. Eu queria que vocês me dessem atenção mesmo, para vocês visitarem um pouquinho essas ideias. Vamos colocar aqui uma situação, tá? A gente tem três auditores, me escutem aqui, ó, né? A gente tem três meninos. Os três meninos, três crianças, estão disputando uma flauta. E os três estão dizendo que a flauta pertence a ele, né? Então, o João Miguel está dizendo que a flauta pertence a ele, o Jean, aqui nessa história, está dizendo que a flauta pertence a ele, e o João Lucas está dizendo que a flauta pertence a ele. Escutem aqui, ó. O João Miguel, ele disse: essa flauta tem que ficar comigo. Essa flauta aqui tem só uma flauta, três pessoas, mas essa flauta tem que ficar comigo. Por quê? Diz o João Miguel: porque eu sou o único que sabe tocar flauta. Não faz sentido essa flauta estar na mão de vocês, vocês não conseguem tocar e eu sei tocar ela lindamente. Logo, ela deveria pertencer a mim. Eu consigo alegrar a vida de vocês, alegrar o dia de vocês com a música, porque eu sei tocar. Então, ela deveria ser minha, essa flauta. O Jean diz: não, não, essa flauta não devia ser sua, João Miguel. Você pode comprar uma flauta, você pode comprar 10 flautas se você quiser. O João Lucas também pode comprar. Eu não posso comprar flautas. Eu tenho uma situação financeira muito difícil, vocês sabem disso. Diz o Jean: eu não consigo comprar uma flauta, vocês podem comprar flautas. Então, essa flauta devia ser minha, devia ficar comigo, porque assim, quem sabe eu posso aprender e vocês comprem outras flautas. E o João Lucas diz: não, olha, essa flauta
na verdade, não é nenhum de vocês. O João Lucas diz: essa flauta é minha, porque simplesmente foi eu que fiz a flauta. Eu peguei lá, eu não sei tocar, mas foi eu que fiz a flauta. A primeira coisa que eu queria deixar aqui como provocação é que você me responder. Segundo você aí, ó, segundo as suas convicções, quem que é mais justo que fique com essa flauta? João Miguel, que é o único que sabe tocar? Quem acha que é o João Miguel, coloca um aí no comentário, seja no chat aqui, seja no YouTube, tá? Quem acha que é o João Miguel, coloca um. Quem acha que é o Jean, que é aquele que não tem condições de comprar uma flauta, coloca dois. E quem acha que é o João Lucas, que é aquele que fez a flauta, coloca três, tá? É uma questão de opinião, né? Não estamos aqui julgando questões agora. Colocaram aí, ó, ou coloca lá no chat, ou coloca no grupo, tá? Ó, 3, 3, 2, né? Ninguém vai colocar. O critério é exatamente essa questão. Depende do critério. Eu quero que você escolha um critério aí, né? Vamos lá. Se você colocou que é o João Miguel que deve ficar com essa flauta, você está usando a ideia do utilitarismo, né? O João Miguel aqui é uma brincadeira com John Stuart Mill. O John Stuart Mill é um filósofo que vai trazer a ideia para a gente de que é, aquele que deveria ter a ação boa, a ação mais justa, a ação que faz mais sentido em contexto social é aquela que abrange a maior utilidade, o bem-estar da maioria, da máxima população. O João Miguel é o único que sabe tocar, ele pode trazer alegria para todos que estão ali. Então, por uma questão utilitarista, ele deveria ficar com a flauta. Se alguém, eu não vi ninguém escrever o número um aí, mas se alguém escrevesse o número um, essa pessoa estava com uma visão utilitarista, aquele que sabe melhor usar, aquele que faz bom uso para todos, que traz a alegria e o bem-estar para a maioria, esse deveria fazer o bom uso. É uma ideia de justiça, né? Talvez você defenda essa ideia, mas não conheça o pai dela. O John Stuart Mill é um grande defensor da liberdade e um primeiro, se eu não me engano, o primeiro a falar sobre direitos femininos é, num parlamento inglês, né? A história do John Stuart Mill é bem bacana, mas é só para trazer a questão aqui. Se você defende essa ideia, conheça John Stuart Mill, conheça as obras dele, principalmente a obra dele sobre liberdade, que você vai entender melhor esse argumento sobre justiça ser aquilo que é mais útil para a maioria e traz o maior bem-estar para a maioria. Isso é justiça. Já se você defendeu o Jean, né, uma brincadeira com o Jean-Jacques Rousseau, o cara que trouxe a ideia do igualitarismo, né, a ideia de justiça social, a ideia do Rousseau é muito simples, as pessoas não partem de lugares iguais, né, e como elas não partem de lugares iguais, a gente não pode usar uma justiça que também não faça uma equivalência com essa desigualdade. Então, aqui se busca, acima de tudo, que justiça parte de maneiras distintas. Já que nós somos pessoas distintas e partimos de realidades distintas, essa justiça tem que levar isso em consideração. Então, sim, o Jean deveria ficar com a flauta, seus outros podem comprar flautas como quiser. A questão de justiça aqui seria trazer flautas para todo mundo que queira ter flauta, né? Então, traz aí a ideia de justiça ligado à ideia de tratamento diferenciado, né, corrigindo essas desigualdades. Se você acredita nisso, você tem que conhecer a origem da desigualdade entre os homens do Rousseau, o contrato social. Você tem que conhecer um pouquinho das ideias desse filósofo incrível que escrevia muito bem, entender um pouquinho dos argumentos dele sobre isso, para não defender essa ideia sem entender os verdadeiros argumentos sobre. Agora, se você, né, e talvez os auditores tenham até a tendência a colocar o 3 aí, né? Porque a gente vai por propriedade, né? Por lei, não é? Então, se você defende que quem deveria ficar com a flauta não interessa a situação é o João Lucas, né? E aí eu faço uma brincadeira com o John Locke, você está dizendo que ele tem direito porque foi ele que fez, logo é propriedade dele. E a propriedade vale mais que qualquer outra coisa na situação. A ideia de justiça aí é uma ideia de propriedade. Se você gosta dessa ideia, se você acha que essa ideia é mais coerente, né? Então, aconselho que você leia o segundo tratado do governo civil. O segundo tratado do governo civil é onde John Locke gesta essas ideias de direito e ele traz ótimos argumentos do porquê que o Estado existe
para que justamente a gente crie processos de auditoria e de controle para que todos que tenham a sua propriedade não sejam usurpados nisso, né? Então aqui entra boa parte dos direitos da origem Hans Kelsen, né? E toda a parte da filosofia do direito atual. O que que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Muito mais do que você defender uma ideia de um autor ou de outro, entenda que a gente está falando aqui dos caras que gestaram essas ideias e que foi a partir do debate que eles trouxeram, os argumentos dele, que a gente gestou as ideias que a gente tem hoje. Então é muito importante estudar filosofia para que você tenha uma profundidade nas ideias que hoje você carrega e às vezes bate no peito aí, diz que isso é o correto, mas aonde nasceu essas ideias? Quem são os pais delas? Então, isso é algo que ajuda um auditor, mas ajuda qualquer profissional que queira entender, né? Deixar de ser um papagaio aí, repetindo o que ele achou belo e que vá atrás da origem, né? E da formação da ideia que ele defende. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: eu sempre defendo que um mundo com pouca filosofia ele acaba sendo perigoso. E principalmente perigoso para aquele que fala porque ele está falando de um ponto de vista raso, de senso comum, em que ele mesmo às vezes não entende o que está falando. E aí eu gosto de usar um ponto bem interessante e polêmico, não tem nada melhor que trazer uma polêmica para que você entenda e preste até mais atenção no que eu estou dizendo. Você pega o caso do Monark, por exemplo, né? Acho que todo mundo aqui sabe de quem eu tô falando, do cara do podcast lá que acabou defendendo partido nazista no Brasil por liberdade de expressão. O Monark é um cara que leu uma frase de um cara chamado Voltaire. A frase seria, ele leu na internet, provavelmente. A frase diz assim, ó: eu posso não concordar com você, mas eu lutarei até a morte pelo direito de você falar o que pensa. Então o Monark deve ter visto essa frase, ele fala sobre isso, ele achou linda a frase, falou, cara, isso é minha filosofia de vida agora. Eu posso não concordar com você, mas lutarei até a morte para você poder falar o que você pensa, o direito de você falar o que é. Vocês já ouviram essa frase, né? Acho que muitos aqui já ouviram essa frase. Só que tem vários problemas. Primeiro, ó, o Voltaire nunca falou essa frase, né? Essa frase, na verdade, foi tirada de uma biografia de um cara que era amigo do Voltaire, um padre. E o padre diz assim que Voltaire era um deísta, né? Ele era quase um ateu, vivia falando mal da Igreja Católica na época, e esse padre diz que uma vez ele repreendeu o Voltaire e falou assim pro Voltaire, o amigo dele, olha, Voltaire, eu acho que você deveria ser proibido de falar isso. E Voltaire teria respondido pro amigo dele, não em geral. Olha, padre, eu não concordo com você, mas se alguém proibisse você, padre, de falar o que você pensa, eu lutaria até a morte pelo direito de você poder falar. Você vê, Voltaire estava falando isso, segundo o padre, em um contexto fechado. Não tem nada a ver com a interpretação que o monarca trouxe, né? Sem falar que o monarca, por não pensar profundamente sobre o que ele estava falando, ele nem entendeu que, no caso do nazismo, nem é uma ideia, né? Nazismo é um atentado ao homicídio, né? O nazismo, por definição, né? Ele é um atentado à violência. Então, não é uma opinião, né? É em si. Mas eu tô dando esse exemplo para vocês entenderem qual é o problema do Monark e de várias pessoas na internet hoje. Falta de filosofia. Falta de mínima profundidade das ideias que ele está defendendo ferozmente, sabe? Na prática, quem defende ideias, né, e às vezes vive a vida segundo essas ideias, mas não se tem um trabalho nem de pesquisar e entender a origem delas e a profundidade, com certeza Voltaire nunca concordaria com uma ideia absurda como um partido nazista. Vocês estão entendendo? Eu quero que a gente pense mais profundamente e ver o perigo de um mundo sem filosofia, tá? Então, mais do que conhecer essas ideias, entender os argumentos que estão por trás delas. Qual que é o argumento? Eu falei um pouquinho desse argumento aqui. O segundo ponto, indo para o segundo ponto, a gente pode falar tranquilamente que a filosofia nos ajuda o quê? A argumentar com clareza. Tudo é uma questão de argumento. Então, o que eu estou fazendo agora é o que você faz com a sua esposa ou seu esposo em casa quando você quer alguma coisa, quando você quer se justificar. É o que a gente faz no trabalho como líder. Argumento. É muito importante que você aprenda a pensar de maneira mais organizada, sabe? A maior parte das vezes, a gente só tem acesso à conclusão. Vocês vão concordar comigo que a maior parte das vezes a pessoa ela tem uma opinião sobre algo, mas na verdade o que ela tem é apenas a conclusão. Se você pergunta, mas por quê? Ela não consegue explicar.
né? A pessoa diz, olha, eu acredito em Deus. Mas por quê? Por que você acha que Deus existe? Ela, cara, demora muito para ela conseguir exemplificar por que que ela chegou a essa conclusão, né? Ah, então você acha que, é, não sei, eu costumo ser muito provocador, sabe? Porque eu acho que assim a gente visita o tamanho da nossa ignorância. Eu me coloco aí também, né? Eu ensino o que eu aprendo, né? Mas eu acho importantíssimo. Às vezes eu pego um crime mesmo, sabe? Por que que roubo é errado? Por que que roubo é errado? E a pessoa fala, porque é errado, porque tá na lei. Não, mas não é porque tá na lei. Se a lei falar que roubo não tá errado, não vai deixar de ser errado por isso. Então por que que roubar é errado? A pessoa tem que conhecer pelo menos três bons argumentos para isso e conseguir esclarecer o porquê isso é errado. É, eu queria que a gente parasse aqui e entendesse o seguinte: a maior parte das pessoas tem opiniões e não argumentos. A maior parte das pessoas ela não possui a estrutura do como ela chegou à conclusão. E quando eu falo de argumento, eu estou falando de uma área da filosofia, né? A filosofia, ela é feita de lógica. E essa área da filosofia, até quem quer fazer filosofia, né? Muita gente vai fazer a faculdade de filosofia achando que lá vai ficar filosofando e lendo autores. Olha, na faculdade de filosofia você tem lógica um, lógica 2, lógica 3 e lógica 4. Tem muita matemática e muita estrutura de argumentação dentro da filosofia. Para a gente entender isso, né, eu vou trazer o exemplo aqui do próprio curso que a gente deu agora, lá na Controladoria, aqui na Controladoria Geral do Estado. Então, teve uma formação de 7 encontros chamado A Arte de Argumentar. E aí eu coloco aqui, ó, no primeiro encontro a gente falou sobre como nascem os argumentos, no segundo encontro a gente falou o que que é um bom argumento. Cada encontro são 3 horas e meia de aula, tá? No terceiro encontro, a gente falou sobre qual que é as duas maneiras de pensar, a dedução, indução, os vários tipos de argumento, né? Como saber o que é um bom argumento. E aí depois a gente foi para argumento de analogia, argumento jurídico, argumento por probabilidade, argumento por autoridade, os vários tipos de argumento. Depois a gente ainda teve uma aula só sobre falácias, né, com mais de 30 tipos de falácias, que são falsos argumentos, e depois ainda a aula prática. Nessa aula prática, eu posso muito bem pegar processos, né, de auditoria e ver se os argumentos lá estão claros, se os argumentos estão bem estruturados, né? Então, isso ajuda um auditor? Olha, todas as pessoas que vão fazer as formações são muito, mas muito agradecidas de poder entender isso e usar nos seus relatórios, para analisar relatórios, para fazer relatórios, e não só fazer Ctrl+V, Ctrl+C, tá? Não só lá ficar procurando uma maneira, não, mas entender que argumento você está usando ali para você analisar aquele relatório que você está analisando. Entendem como é? Isso aqui é só. Eu até tenho as datas aqui para vocês verem que ó, a última aula foi agora, dia 6, na verdade. Então, a gente teve essa formação aqui só sobre lógica e arte de argumentar. Então, se a filosofia pode ajudar você a conhecer quem são os pais das ideias que você acha que são suas, pode ajudar vocês a argumentar melhor, a entender o que é um argumento, a filosofia também pode, indiretamente, eu já falei sobre isso, né? Entender o que é justiça. Qual a melhor definição de justiça? Porque, olha, a justiça, como era para os gregos, vocês já perceberam que a justiça para os gregos ela não tem balança? A imagem de justiça para os gregos, ela tem uma espada e um escudo na mão. Por quê? Porque a justiça para os gregos era Atenas. Justiça era coisa de sábio. Quem que era o juiz? Quem que era o auditor da época? É o sábio. Tá? O rei Salomão é o verdadeiro juiz, porque ele é sábio. A justiça dependia da sabedoria. Depois, na Roma antiga, a gente vai ver a justiça como processo. Vai começar a nascer a ideia de que a justiça não pode depender da sabedoria do juiz. Imagina, a justiça não pode depender da sabedoria de um auditor, não. Ela tem que depender do processo. É o processo que diz se uma coisa é justa ou não. E aí nasce o direito romano, que depois vai passar por várias reformulações, até a questão cristã. E aí a gente vai nascendo a ideia de justiça que a gente tem hoje. A gente teve uma formação dentro da Controladoria Geral do Estado sobre a história da justiça para os auditores, onde foi colocado ali desde o começo até os dias atuais como que a gente trabalha com essa ideia de justiça, tá?
E aí, isso é dado através de formações, palestras, para que os auditores tenham essa noção de como aconteceu ao longo da história a mudança da ideia do que é uma justiça. E aí sim, eu estou falando novamente de uma área onde a filosofia consegue ajudar aí os auditores a entender melhor até o seu papel nisso aí, tá? Terceiro ponto, entender o que é justiça. E quarto ponto, né? Eu não falei, ó. Quando eu falo sobre o que é justiça e os perigos de uma má formação de justiça, eu falo sobre os perigos de um auditor maquiaveliano, né? Que começa a achar que os fins justificam os meios. A ideia de que, olha, eu tô achando aqui, olha, o cara, vocês sabem disso, né? Tipo, um auditor começa a se sentir um pouco Batman aqui e ele começa a achar que, já que ele está achando uma coisa muito importante, uma falha aqui, isso ele pode, quem sabe, até passar por cima de um processo ou outro aqui para achar o que ele quer. Então a gente tem o perigo da ideia de justiça maquiaveliana, onde os fins justificam os meios. Né? É muito importante entender o que é justiça e como isso mudou ao longo da história e passar por um conceito. A gente teve vários debates aqui com os auditores sobre essa ideia de justiça maquiaveliana e o perigo que isso traz para a auditoria, né? E aí depois eu posso falar sobre algo que parece, é parecido, mas aqui a gente fala de uma área da filosofia. A filosofia é dividida em epistemologia, que é a área da filosofia que estuda o que é o conhecimento, o que é a verdade, né? E estética, que é a área da filosofia que estuda o que é belo, o que é a beleza, e a área da filosofia chamada ética, que estuda o que é certo e o que é errado. A ética não está interessada em dizer o que é certo e errado, isso é a moral que diz, tá? A ética, ela vai dizer como a gente cria o conceito de certo e errado. Sabe, como nascem os valores humanos, como esses valores humanos mudaram ao longo da história. Será que a gente pode falar de um valor universal? Como as referências acontecem? O que que você faria se você fosse invisível? Sabe, se você realmente não tivesse nenhuma possibilidade de sofrer consequência dos seus atos, o que que você faria? Então, quando a gente fala, tá, sobre ética, a gente fala sobre o estudo da história, da origem e de como acontece a internalização dos valores humanos, né? Eu até digo que estudar ética é estudar o nosso Google interno. Como que você vai dentro da sua cabeça, você joga lá, olha, você achou uma nota de R$ 100, de R$ 200 no chão. E aí, você olha aquilo. O que que acontece na sua cabeça? Tem gente que vai visitar no Google interno que já aparece lá, olha, né, iFood, ou vou comprar uma coisa com esse dinheiro. Tem gente que joga no Google interno, achei R$ 200 e aparece lá, presente de Deus. Tem gente que acha R$ 200 e aparece para ele ali, esse dinheiro não é meu, não trabalhei por ele, logo eu não posso ficar com esse dinheiro. Como que tá os valores internos da pessoa, né? A integridade. Quando eu falo de ética, eu tô falando sobre integridade. E essa é a maior formação que eu dei aqui, tá? Eu dei uma formação de 25 encontros, com média de duração de 3 horas e meia, sobre toda a história da ética. A gente trabalhou aqui com os auditores desde a origem da ideia de certo e errado na mitologia, por exemplo. Depois a gente teve 2, 3 encontros só sobre a ética entre os pré-socráticos, a ética em Sócrates, que é o verdadeiro pai da ética, depois a ética processual, que nasceu em Aristóteles, depois a ética cristã, uma aula muito legal sobre como a ideia cristã revolucionou a história da ética, uma aula só sobre ética estoica, né? E como os estoicos, epicuristas, céticos ajudaram nisso. Depois a gente teve um encontro somente sobre ética maquiaveliana, depois ética utilitarista, depois ética deontológica, até chegar às ideias mais atuais sobre ética, encontro. Falamos sobre vários filósofos contemporâneos atuais que estão debatendo sobre esse termo e como ele dialoga com a auditoria, com o Estado, para que serve o Estado, para que foi criado. Tudo isso em aulas longas, lúdicas, profundas, com material de apoio. Essa é a formação mais longa que a gente dá aqui. Todo ano a gente dá essa formação não só para os auditores, mas também para funcionários de outros órgãos aqui. É uma formação, como eu estou dizendo, praticamente anual, tá bom? São 25 encontros de mais de 3 horas. E aí a gente consegue realmente trazer essa profundidade com essa formação mais profunda. E entender até como nascem os corruptos, né? Como que nasce a ideia dentro dela? Como que nasce esse espaço dentro de nós, né? E aí, por último, eu acho que toda a minha fala está em volta disso,
né? Quando a gente fala sobre filosofia e qualquer outra área, a gente fala que a filosofia pode contribuir trazendo o porquê e indo além do como. A gente teve várias falas maravilhosas hoje aqui, né? E essas falas foram muito sobre o como. Como fazer isso? Como que a gente consegue entender esses erros? Como que a gente consegue, dentro da segurança da informação, fazer auditorias? Como, não é? Muito sobre o como. Só que se a gente não tem o porquê, se você não visita um pouco as suas ideias, seus argumentos, seus valores, suas referências, se a gente não vai mais a fundo nisso, a gente não tem motor para fazer esse como. E aí nasce os problemas do risco, da própria corrupção, ou até a desmotivação, um auditor desmotivado também, às vezes é tão perigoso quanto um auditor antiético, né, sem ética. Então eu quero que vocês entendam que quando a gente fala sobre filosofia e fala sobre esses pontos, a gente está indo muito além de uma formação intelectual. A gente está falando sobre contenção de risco. Né? A gente está falando também sobre gestão de ideias, de emoção, não só gestão burocrática, né? Gestão de argumentação, a gente está falando de algo que vai bem além a questão meramente processual. Então, a filosofia nos ajuda nisso. E é com essa reflexão que eu termino aqui. A filosofia serve para irmos além do como se faz e rumo ao porquê a gente faz. Se a gente não tem essa frase aqui do Viktor Frankl, na verdade, ele está parafraseando o Nietzsche, né? O Nietzsche fala que o verdadeiro niilismo, o vazio, né, ele faz com que as pessoas não tenham força. Aí o Nietzsche diz, o Nietzsche vai dizer, né, o Nietzsche vai dizer, quem não tem um como não tem um porquê. Ou melhor, ele diz, quem não tem um como não suporta, sabe? Não suporta, quem não tem um porquê, desculpa, não suporta o como, não consegue fazer as coisas. Quem não tem um porquê, né? É, e o Viktor Frankl, não sei se vocês conhecem a história dele, o cara criador da logosofia, e é um cara que passou muito tempo dentro de um campo de concentração por ser judeu, e ele sai de lá e escreve uma obra sobre o sentido. Ele diz que lá em Auschwitz, né, nos campos de concentração nazistas, sobrevivia, não tirava a própria vida, aqueles que tinham um porquê, aqueles que tinham para onde voltar, ou aqueles que tinham algo, um valor, ou uma pessoa, alguém, algo que eles realmente achavam que valia a pena lutar, que eram valores reais. Quando a gente fala de auditoria, quando a gente fala de Estado, isso é uma escassez muito grande. Quantas pessoas que a gente conhece realmente que dizem, olha, eu quero fazer uma profissão, eu quero seguir, né? Quando eu era criança, a pessoa vai dizer assim, quando eu era criança, eu sonhei, sempre sonhei em ser auditor, né? Eu queria isso, é uma coisa que eu desejo, e aí eu consegui, e agora eu posso fazer esse processo tão importante para o Estado, difícil. Nada. Pessoas vão só pelo salário, pela questão. E é ótimo, isso é importante. Não há nada de errado nisso. Mas se a gente não encontrar um porquê fazer o que a gente faz, e se esse porquê não está realmente sedimentado em nós, no que a gente acredita, a gente não faz com vontade. Eu tenho certeza, né, que os dois organizadores desse evento aqui, que estão aqui comigo até agora, eles têm um porquê muito grande de estar fazendo esse evento aqui. E é isso que faz eles ficarem tantas horas aqui assistindo as conferências, juntando tanta gente, porque eu tenho certeza que tem um porquê. Se fosse só para cumprir tabela, para fazer a parte burocrática, não teria por que fazer isso, não é? Então, assim, é muito importante encontrar os nossos porquês no trabalho público, no serviço público. A ética só vai surgir de verdade, a integridade só vai surgir de verdade do encontro desse porquê, tá bom? Agradeço o meu espaço aqui, agradeço para aqueles que queiram me encontrar, que gostaram da minha fala aqui. Eu estou no Instagram com @Remonato, aqui está o meu contato também. E vocês me encontram também no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, tenho um podcast de filosofia, tenho formações. A minha ideia futura, quem sabe um dia aí, é até levar esse curso de integridade, né, de 20 e tantos encontros, às vezes de uma forma mais reduzida, mas levar isso para outras auditorias também, levar isso para outros lugares onde eu posso trabalhar essa questão da integridade através desse resgate da história dos valores humanos, até a gente entender hoje os nossos valores e como a gente da onde a gente tirou essas referências e como isso está vivo ou não dentro de nós e das nossas ações. É isso.
Estou à disposição agora de vocês, tá bom? Para perguntas, questões. Ô, Douglas, eu estou aqui atônico. Estou vendo aqui os comentários, pessoal agradecendo a tua disponibilidade. O Reginaldo falou que foi sensacional. E realmente você falou de coisas que são muito caras para a nossa profissão. Propósito, autoconhecimento. Então, quando a gente olha para o que o futuro exige de nós, ele não fala só de tecnologia, somos auditores, ele defende isso, né? Um bom profissional de auditoria, antes de tudo, ele é um bom ser humano. E para que a gente, de fato, tenha virtudes e trabalhe essas virtudes que são esperadas de nós, que são, é muita exigência em cima do que nós fazemos, eu não vejo outro caminho que não o autoconhecimento, a filosofia e outras formas aí de desenvolvimento de virtudes e de competências que não são aquelas que estão lá no currículo. Então, a Jefana está dizendo que gostou muito. Eu agradeço a tua disposição, agradeço muito a todos que estão aqui até agora. E assim, pessoal. Isso aqui é só o começo, é uma centelha que a gente está jogando para que vocês peguem o fogo de muito desses conhecimentos, desses temas aqui e levem adiante. O Douglas está à disposição, tenho certeza. E assim como ele se colocou à disposição quando eu o conheci, então aqui tem referências da nossa profissão que podem te contactar para trocar uma ideia, bater um papo sobre essa profundidade que a gente precisa para o exercício da nossa profissão. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Mas se não tiver uma pergunta específica, fica aqui a gratidão do Somos Auditores e de toda a comunidade aí, pelo tempo que você dedicou e por esse conhecimento valiosíssimo, que eu sei que muita gente que não está aqui vai me pedir a gravação, porque muita gente estava querendo saber o que é que você ia falar hoje aqui. Obrigado, Douglas. James, você quer Obrigado, falar eu que alguma coisa? agradeço. É, eu Vamos ter vou uma levantar. perguntinha do Volney, pelo que eu estou vendo aqui. Sim, ele levantou a mão. Opa! Bom, pessoal, prazer em conhecê-los pessoalmente. Wendel Damian. Douglas, assim, eu vim para casa, estava com outro compromisso e vim para casa correndo para ver se pegava o finalzinho e fiquei muito feliz de saber que, pelo menos, além de poder assistir depois, eu vou pegar o que veio antes do segundo tema. E, cara, eu queria fazer uma pergunta, porque você falou do niilismo, você falou do Viktor Frankl e a necessidade do porquê, né? Que hoje a gente traduz muito com propósito. Tem gente que já, não, vamos falar de Ikigai, né? Mas essencialmente, assim, como isso cruza com o existencialismo, né? A responsabilidade inata que vem disso, de você entender um porquê e de ao mesmo tempo você não jogar a culpa em mais nada, né? A não ser você mesmo. Você saber que você é responsável por todas as ações, seja no âmbito pessoal ou seja no âmbito profissional, de tudo que acontece com a sua vida. Ótima pergunta, né? O existencialismo, ele é um dos movimentos que tenta responder o niilismo, né? O Nietzsche, ele não é o criador do niilismo. Para ele é só o anunciador, né? Ele fala assim, olha, após a descoberta que a Terra não é o centro do universo e talvez a gente nem seja tão importante assim. Após a descoberta que, na verdade, existe uma teoria, que é a teoria da evolução, que explica as coisas sem a necessidade de Deus, né? E depois a descoberta de Freud de que existe um inconsciente, que a maior parte das ações humanas são tão inconscientes como dos animais, a partir daí a gente entra num processo de dizer, olha, talvez a gente não tenha realmente uma origem, talvez a gente seja fruto do acaso, e aí nasce um niilismo moderno. Há várias maneiras de tentar responder a esse niilismo, né? O existencialismo, ele vai tentar responder de duas maneiras, né? O existencialismo francês, ele vai tentar responder dizendo assim, olha, a vida não tem sentido, nada tem sentido, mas você pode criar um sentido. E aí você pode, você mesmo dar sentido à vida, né? E aí você faz o que você
achar mais interessante e eu não sei, o sentido da minha vida é cuidar dos meus filhos, o sentido da minha vida é fazer o que é correto, o sentido da minha vida é ter uma vida boa. Ah, eu não, eu vim a passeio, o sentido da minha vida é curtir, que seja, mas você precisa dar um sentido à vida. A vida em si, essa é a ideia dos existencialistas, a vida em si não tem sentido. Então, se você não der um sentido, deixando de ser, o Sartre vai dizer, né? Deixando de ser o coadjuvante, tentando ser um protagonista da própria história, né? Eu até prefiro, em vez do Sartre, eu prefiro o Camus, que é um cara que vai dizer que, olha, mais que tudo, a gente tem que aprender a entender, a dar ao valor na própria superação, né? Então, o Camus vai dizer, a própria vida deveria ser um caminho de superação. Essa é uma das maneiras mais fáceis de você dar sentido à própria vida, você criando um sentido a ela. Existem outras linhas existencialistas, menos conhecidas, assim, né? Existe uma perspectiva até mais cristã, não só do Kierkegaard, né? Mas de outros autores que vão falar que a gente deveria voltar à ideia da compaixão como sentido da vida, o transcendente, a busca pelo belo, pela beleza, pelo bem, pelo belo, e pelo justo, e isso deveria ser o sentido da nossa vida. Há várias linhas dentro do existencialismo. A minha perspectiva é que o grande problema da humanidade atual, né, dentro da questão niilista, não é nem o niilismo como falsa de perspectiva, mas é a ideia de que quando não há perspectiva, a maior parte das pessoas elas caem num carpe diem, sabe, meio maluco assim, meio sem propósito. E isso traz um vazio a longo prazo. Então, eu acredito que a gente caiu em duas armadilhas, que é a armadilha do individualismo, né? A ideia de que, então sou eu, tenho que cuidar da minha vida, não ligo para os outros. O Sartre vai dizer, o inferno é os outros, sabe? Isso é uma armadilha perigosa, eu acho. O individualismo, eu não acho que é uma boa resposta, ele traz problemas gravíssimos com isso, né? Problemas sociais, problemas de falta de compaixão. Mas, por outro lado, a gente tem um outro problema, que é o coletivismo, né? Então, se você agora não é mais um indivíduo, mas você faz parte de uma minoria, isso define você, você pode cair em um outro problema, porque o coletivismo, quando você é um coletivo, você também não tem rosto, não tem ação, não tem nada aí. E como que a gente foge disso? Como que a gente foge do coletivismo e do individualismo? Alguns autores, né, vão falar sobre como que a gente consegue sobreviver ou dar sentido à vida para além disso é somente através do encontro. E aí eu tô falando do que está acontecendo agora. A gente está se encontrando, a gente está se ouvindo, está se escutando. E aí não é mais individualismo, mas também não é coletivismo. O encontro pode salvar a humanidade. O encontro que você tem com seu filho, quando você para de olhar para o celular e olha para ele, o encontro que você tem com as pessoas na rua do seu trabalho, um encontro real. Então, Martin Buber, que é o cara que vai escrever Eu e Tu, que vai falar sobre a filosofia do encontro, Levinas, que é um dos filósofos mais importantes, fala sobre a filosofia do encontro, Habermas, que é um filósofo incrível, um filósofo vivo hoje, daqui 500 anos vão estar falando dele, o Habermas vai falar sobre a teoria do encontro e a ideia de que a gente só vai ter realmente uma possibilidade ética real quando a gente entender que a gente tem que se encontrar de fato, para além dos preconceitos, dos preconceitos, para além de achar que a gente sabe quem é que está à nossa volta, né? Então, eu acho que essa é uma das melhores respostas para o niilismo, sabe? A resposta quando se abre por um tipo de resposta que não é nem o existencialismo, essas coisas muito grandes, mas não, é o encontro real. Você, com onde você vive, com onde você está, com as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Eu acho que isso é o que pode fazer a sua vida ganhar sentido, mesmo em um mundo tão sem valores ou niilista como a gente vive hoje, né? Obrigado, isso me faz lembrar de uma pergunta que geralmente todo mundo já ouve essa pergunta, né? Que é mais importante, o caminho, né? É a jornada, ou o resultado, ou o fim. E eu vi Nessa, uma terceira via que eu achei muito interessante, nenhum dos dois é a companhia. exatamente, perfeito, perfeito. Muito bom. Bom, muito Senhoras e obrigado. Muito senhores, obrigado. senhoras e senhores, Douglas Remonato aqui conosco. Obrigado, Douglas.